Já estamos gravando. Vamos orar e a gente começa. Deus, muito obrigado porque a gente pode estar aqui novamente. Pedimos a tua bênção, tua direção, tua graça, e que sejamos todos edificados, ó Deus, nesse tempo aqui de comunhão e de meditação, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos e a gente aprenda, meu Deus, através da ação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. Eu vou colocar aqui no ar para a gente dar uma olhadinha juntos. Tentar uma janela. Essa aqui tá com vocês aí. Ok. A gente parou nesse título aqui, né? Livres pensadores ou gnósticos enrustidos. Só para a gente conseguir caminhar sem perder muito o fio da meada, quem pode me dizer qual foi o título do bloco passado, o título do bloco passado? Quem está com o livro de papel na mão aí? De certa maneira, o autor aqui, ele vem nesse paralelo entre a nossa razão, nosso intelecto, né, e a nossa fé. Então, o Pascal disse isso, eu tenho uma fé e o meu Deus não é o Deus da filosofia, do saber, do conhecimento, do intelecto. Pascal tinha um Deus com o qual ele se relacionava pela fé. Aí a miséria é essa condição humana em que nós perdemos a capacidade de enxergar Deus, mas continuamos buscando alguma coisa e somos capazes de nos dobrar para qualquer tipo de idolatria, né? E tudo pode virar uma idolatria, porque não tem a ver com o ídolo, mas tem a ver com o nosso coração, né? É o nosso coração que se vende à idolatria, que cria um ídolo e o adora. E aí a gente chega aqui, ó, nos livres pensadores ou gnósticos enrustidos. A princípio parece uma coisa meio complicada, mas vamos devagarzinho, né? Em um sentido mais amplo, pode-se dizer que gnose nada mais é do que uma profunda e constante inclinação do espírito humano para buscar o sentido da vida através do conhecimento. A gnose dá origem ao gnosticismo, que surge lá na cultura helênica. A cultura helênica é na Grécia, né? Cultura grega. Sempre que tiver helênica, é sinônimo de cultura grega. Então, Aristóteles já dizia que o homem, por natureza, possui uma inclinação para o saber. Gnose, porque vem de um termo grego, tá? Que significa conhecimento, saber. Então, a gente está diante aqui de uma corrente de pensamento que surge desde a cultura grega, que tem no conhecimento um objetivo do ser humano. O ser humano tem uma inclinação para o saber. Né? Nesse sentido, alguém levantou a mão. O gnóstico é o que não crê em nada. E o gnóstico é aquele que tem no conhecimento, não o seu Deus, mas é o ser humano que acha que o conhecimento vai levá-lo à salvação. Acaba sendo uma fé no conhecimento, sabe? O Novo Testamento, ele fala aqui, ó, que o termo gnose, ó, ganhou, estou aqui, ó, o termo gnose ganhou outra dimensão de significado ao ser associado ao gnosticismo, ou seja, gnose é o conhecimento, e o gnosticismo é a corrente que se cria ao redor do conhecimento, um sistema de pensamento, né? A partir do século II e século III, ó. Então, Jesus vive no século I. Jesus vive no século I, de 0 a 100. As cartas de Paulo todas são escritas no século I.
Mas já no século II, ou seja, na virada do século, quando morre o último apóstolo, que é João, morre lá para 90, para cima de 95, o que a gente tem lá 101, 102, o gnosticismo como uma estrutura de pensamento mística, religiosa, tentando entrar dentro da igreja cristã, tá? Já nas cartas de Paulo, a gente não é capaz de dizer que nos escritos de Paulo ele está combatendo diretamente o gnosticismo, mas a gente acredita que algumas ideias gnósticas, elas, se essa coisa da gnose vem desde a cultura grega, então nos tempos de Jesus, já na cultura romana, então, a gente tem essa influência lá de trás grega. Então, pode ser que a gente já tinha um pensamento gnóstico, talvez ainda não estruturado, mas já presente, tentando se infiltrar dentro do pensamento cristão. Então, vamos tentar entender o que é esse bagulho aqui do gnosticismo. É um vasto movimento religioso cujo desenvolvimento é contemporâneo das origens do cristianismo. Conhecemos-lo, de um lado, graças a fontes cristãs antigas, por meio das refutações dos heresiólogos cristãos. Heresiólogos eram os caras que lutavam contra as heresias, né? Que citaram fartamente seus adversários. Então, Justino, Irineu, Hipólito de Roma, Clemente de Alexandria, Orígenes, Epifânio de Salamina e Eusébio são apologetas, eram pais da igreja lá atrás, teólogos que lutavam para a manutenção da fé e da ortodoxia. Então, qualquer heresia que surgia, eles estavam lá para combater. Então, por causa do escrito desses caras, a gente tem uma ideia do que é o gnosticismo lá naquela época. De outro lado, graças a fontes originais recuperadas durante o século XX, olha só, bem aqui já próximo, em particular pela descoberta em 1945 de Nag Hammadi, do Egito, entre os quais o Evangelho da Verdade, e dos manuscritos de Qumran, em 47. O gnosticismo é uma doutrina que define a salvação pelo conhecimento. Salvação pelo conhecimento. Jorge, por que o autor está falando disso? Lembra que a gente está falando sobre razão e fé? E ele está falando sobre a inteligência humilhada diante da fé? E no começo da igreja cristã, você tem um movimento que dizia que pelo conhecimento você pode se salvar. Num pensamento oposto ao da fé cristã, que só existe salvação em Jesus Cristo. Então é um caminho que vai levar o homem, por exemplo, por um caminho místico, filosófico, racional, humano, e através disso ele vai encontrar a salvação. Chama-se, ou pode-se chamar, gnosticismo, também gnose, toda doutrina e toda atitude religiosa fundada na teoria ou na experiência da obtenção da salvação pelo conhecimento. Tá, então vamos andar mais um pouco. A Cabala, eu não conheço muito de Cabala. Também não, por isso que eu... Mas se eu não estou muito equivocado, muito perdido, a Cabala é um movimento numerólogo em cima do texto do Antigo Testamento. Se eu não estou equivocado, tá? Posso até pesquisar. Se for isso mesmo que eu imagino, na língua, os nossos numerais, nossos números, eles são algarismos romanos, né? Então a gente tem como escrever o número. Na língua hebraica, você não tem, você escreve o número com letras. Você escreve o número com letras. Então qualquer letra pode dar origem a um número. Então, quando você pega o texto bíblico e olha para ele olhando como se fossem números, se toda letra é um número, você vai tentar encontrar a correlação entre esses números. E, sabe, e fazendo investigações assim, para saber que número é, quantos números que se forma, quantos intervalos, e a partir daí você vai criar outra palavra, ou outras palavras,
que não aquelas que estão no texto, mas vindas de combinações dessas letras numa estrutura numeróloga. Um negócio meio doido assim, sabe? Então, como a língua hebraica, o número é uma letra, você tem essa possibilidade. Então, em vez de ler A, B, C, ele vai ler 1, 2, 3, aqui ele vê 1, 2, 3 de novo, ali ele vê 1, 2, 3 de novo, aí ele já junta isso aqui, já forma um negócio místico, encontra uma outra palavra e aí vai. Eu acho que tem um pouco a ver com isso aí, mas a gente pode até dar uma estudada. Aqui é um movimento religioso, místico, e como você sabe, os, os maçons hoje em dia, que é uma sociedade secreta, você não pode entrar, para você entrar você tem que ser convidado, e você não pode falar o que acontece lá. Dentro do gnosticismo era uma coisa semelhante. Você entrava e tinha voto para entrar, você não podia sair, não podia contar o que era, e lá dentro você era exposto a esses conhecimentos que iam, no conhecimento humano, revelar a salvação. Então você tinha iniciações e ritos para você alcançar a revelação do Supremo. Então era uma sociedade assim fechada, sabe, religiosa, mística, né? Para os gnósticos, o conhecimento salvífico, o conhecimento para a salvação, só poderia ser obtido por meio de revelações entregues apenas a uns poucos iniciados. Só os caras que estão lá dentro dessa sociedade fechada, recebendo essa revelação, é que podem conhecer a verdade salvífica. Tem ritual secreto e um monte de coisa. Aí tem aqui a observação: diferentemente das comunidades cristãs comuns, os gnósticos criaram associações secretas, nas quais era muito difícil entrar. Os admitidos tinham de fazer juramentos especiais, e eis aí um dos juramentos: juro ao bem que está acima de todas as coisas, conservar esses segredos e não os dizer a ninguém. Então, paralelamente ao cristianismo, está crescendo o gnosticismo. E é como o Jonas até cita aqui, é um movimento meio predador, né? Ele está infiltrado e ele se alimenta do cristianismo para pegar as pessoas e iniciá-las no gnosticismo. É relativamente fácil compreender o fascínio que o gnosticismo exerceu sobre muitos cristãos nos séculos 2 e 3, uma vez que a igreja também pregava acerca de um conhecimento salvífico, que era o conhecimento de Jesus. No entanto, ao contrário dos gnósticos, a igreja sempre manteve o compromisso apostólico de anunciar a Cristo como a única revelação salvífica que o homem pode ter de Deus. Bom, havia um grande número de mestres gnósticos, cada um com o seu séquito de adeptos, mas não havia uma só igreja gnóstica. Era um movimento e várias sociedades secretas, mas você não tinha uma igreja assim, igrejas gnósticas. Não existia isso aí. Eram esses núcleos secretos dessas sociedades e que estavam capturando cristãos. Ele chama aqui de movimento parasitário. Ó. Eu falei predatório, mas é parasitário, é a palavra mais certa aqui. Então, essa coisa do gnosticismo, lá no começo da igreja, é esse movimento parasitário, igual um parasita. Ele encosta no cristão, começa a encher a cabeça dele, falar do conhecimento, não sei o quê, e acaba desviando a pessoa da fé em Deus, em Cristo, e levando essa pessoa a acreditar que pelo próprio conhecimento humano ele vai ser capaz de encontrar um caminho de salvação. Mas será que a sina do gnosticismo é ser um sistema de pensamento datado, isso é, aprisionado de uma vez por todas lá nos séculos 2 e 3? Será que esse gnosticismo está vivo ainda hoje? Será que o gnosticismo ainda está vivo e desafiando o pensamento cristão em nossos dias? Aí ele vai citar dois filósofos, Hans Jonas e Eric Wörth. Eu vou ler igual a gente lê em português, tá? Voegelin. O gnosticismo atravessou épocas a ponto de podermos falar em gnosticismo medieval, moderno e contemporâneo, hoje,
Sem nenhum pudor, mas com toda razão a seu favor, o Voegelin denunciou o cientificismo, uma visão materialista e ateísta da ciência. A religião cientificista, ela é muito divulgada por aquele ator que faz aquele filme. Sabe aquele ator que faz aquele filme? Tom Cruise. Então, esse mesmo. Tá vendo como captou? Cientologia, alguma coisa assim. Cientologia. Então, tem filósofos que vai dizer que esse gnosticismo, ele está infiltrado nesse cientificismo desses nossos dias, e até no ateísmo que se apega à ciência, ele traz nele características do gnosticismo, ou seja, são manifestações gnósticas na nossa vida aqui contemporânea, pós-moderna. Por outro lado, o Koizes, o David Koizes, cientista político, também notou a presença do gnosticismo nas ideologias políticas. Segundo Koizes, as ideologias compactuam com a antiga heresia gnóstica, à medida que pregam que a salvação de todos os males do mundo reside no próprio processo histórico imanente. Imanente é manifesto aqui, sabe? Vivido. Manifesto, vivido. Então, o Koizes vai dizer que você tem ideologias políticas tentando salvar o mundo. O marxismo é um movimento assim. A direita pode ser vista como um movimento assim. O capitalismo pode ser visto como um movimento assim. A social-democracia pode ser vista como um movimento assim. Ou seja, que todos os males do mundo eles serão resolvidos à medida em que a nossa vida historicamente vivida, dia após dia, vai acontecendo, e a gente vai conseguir, vivendo, conhecendo cada vez mais, descobrindo as coisas, nós vamos encontrar a salvação. Tá? Um movimento mais ou menos assim. Vamos dar mais um passo aqui. Ó. O filósofo francês ateísta militante Michel Onfray. O gnosticismo ainda está vivo, embora tenha sido por muitos anos condenado ao ostracismo por causa da historiografia dos vencedores. Como o gnosticismo foi vencido pelo cristianismo e identificado como uma heresia, a história contada pelos cristãos através dos séculos, porque foram os cristãos que venceram a guerra contra a heresia gnóstica. Então, como quem conta a história é quem venceu, o gnosticismo é jogado às trevas. Por isso que ele está dizendo aqui que a historiografia dos vencedores. Então, ele culpa a historiografia dos vencedores pelo ostracismo do gnosticismo. Mas ele vai citar aqui um garimpo de ideias gnósticas e vai encontrar o pensamento gnóstico ainda nos nossos dias. E uma coisa que ele fala interessante aqui, ó, na melhor das hipóteses, ó, o gnosticismo atinge... Vou pintar aqui. Na melhor das hipóteses, o pensamento gnóstico abrange 8 séculos, os primeiros da nossa civilização chamada judaico-cristã. Sustento que houve uma persistência das ideias gnósticas na Europa medieval pela migração de comunidades ou de indivíduos desligados desses grupos, mas portadores da mensagem transmitida aos irmãos e irmãs do espírito livre, que efetuam a junção com o período medieval, depois renascentista da nossa cultura. Eu quis grifar isso aqui por causa dessa questão aqui do irmãos e irmãs do espírito livre. Por que irmãos e irmãs do espírito livre? Porque para a ciência, para esse movimento gnóstico, o cristianismo é uma escravidão. Porque o cristão está preso a dogmas que não podem ser contestados. Eles devem ser acatados pela fé. Então, todo e qualquer pensamento meu, ele está preso aos dogmas fundantes da minha fé. Então, Jesus é Deus. Como assim Jesus é Deus? Deus encarnou. Como assim Deus encarnou? Jesus nasceu de uma virgem. Como assim Jesus nasceu? São todos dogmas que são afirmações que não se pode comprovar cientificamente. Jesus andou sobre as águas. Jesus curou pessoas milagrosamente.
Então, todas essas questões que são dogmáticas e que emergem da fé, elas são vistas por esse movimento do conhecimento como uma escravidão. Ou seja, eu não posso questionar esses dogmas, eu não posso tecer qualquer pensamento contrário a ele, porque, porque eu não posso. Então, os irmãos e irmãs do livre espírito são aqueles que superaram os dogmas e são livres para pensar o que eles quiserem e encontrar salvação no seu próprio pensamento, na sua própria estrutura de pensamento. Outro filósofo francês, Luc Ferry, em seu livro Aprender a Viver, Filosofia para Novos Tempos, também acredita na salvação por um conhecimento especial. Ele considera que a questão central que envolve a busca pelo conhecimento da razão última de nossa vida é a morte, ou em termos filosóficos, a finitude. Qualquer ser vivo, qualquer animal vivo, ele não tem esse senso de finitude que nós temos, porque a gente tem razão, a gente pensa. Então, o cachorro vive e morre sem nunca se confrontar e na sua cabeça pensar assim, puxa, eu cresci aqui nessa casa, vou morrer, que sentido tem a vida? Você não vai ver um cachorro tendo um pensamento assim, uma formiga, andando para catar uma folhinha lá atrás e voltando e pensando, pô, que sentido há na vida? Eu fico aqui andando atrás dessa outra formiga, vou pegar uma folhinha, vou voltar, vou construir um formigueiro, para quê? Né? Quantos anos dura a minha vida? Isso é coisa da humanidade, isso é coisa do ser humano dotado de razão. E quando você encontra a certeza da finitude na morte, você tenta buscar e entender qual é o sentido da vida. Por que a gente está aqui? Por que um é rico e outro é pobre? Por que um tem muito e outro não tem? Por que a vida. Por que esse aqui morreu cedo, aquele morre velho? Então, a finitude alguma coisa que desafia a razão. Então, por causa desse desafio, a filosofia vai tentar encontrar uma forma de salvação, de razão, sabe? De sentido. Então, é isso aqui mais ou menos que ele está falando. Aí, ó, ele citou o Ferry, ele cita aqui as palavras dele, tá aqui, ó. Eu vou até pintar para a gente ler junto. Ó. Ele vai dizer assim: como de fato operam as religiões em face da ameaça suprema que elas dizem que podem superar? Basicamente pela fé. Ou seja, como é que eu vou superar a morte? Pela fé. É ela e somente ela, na verdade, que pode fazer derramar sobre nós a graça de Deus. Se você acredita em Deus, ele o salvará, dizem elas. Nós dizemos, né? Para isso exige, antes de tudo, uma outra virtude, a humildade, que, segundo elas, e é o que não deixam de repetir os maiores pensadores cristãos, de Santo Agostinho a Pascal, se opõe à arrogância e à vaidade da filosofia. Porque essa acusação lançada contra o livre pensamento, olha, por que o Agostinho e o Pascal estão acusando o livre pensamento de ser arrogante, vaidoso? Porque esse também pretende nos salvar, se não da morte, pelo menos das angústias que ela provoca. Ou seja, se a filosofia e o pensamento não conseguem livrar a gente da morte, pelo menos vão tentar nos livrar da angústia, mas por nossas próprias forças e em virtude apenas da nossa razão. Eis, pelo menos do ponto de vista religioso, o orgulho filosófico por excelência. A audácia é insuportável, perceptível desde os primeiros filósofos, desde a antiguidade grega, vários séculos antes de Jesus Cristo. E é verdade. Por não conseguir acreditar num Salvador, o filósofo é, antes de tudo, aquele que pensa que, se conhecemos o mundo, compreendendo a nós mesmos e compreendendo os outros, tanto quanto nossa inteligência o permite, vamos conseguir, pela lucidez e não por uma fé cega, vencer nossos medos. Em outras palavras, se as religiões se definem como doutrinas da salvação por um outro, ou seja, você é salvo por Deus, as grandes filosofias poderiam ser definidas como doutrinas da salvação por si mesmo, pela minha razão, pelo meu pensamento, sem a ajuda de ninguém. Então, o Jonas está traçando esse paralelo aqui, tá? Entre a razão, o intelecto,
os pensamentos, a filosofia e a salvação aqui. Bom, vamos continuar aqui, né? Concordo. Confere que a tradição cristã, que vai de Agostinho a Pascal, entende que a razão é insuficiente e, portanto, precisa ser humilde a ponto de assumir sua insuficiência. Então, o Jonas Madureira concorda com Agostinho e com o Pascal. A razão é insuficiente para salvar o ser humano. E ela precisa ser humilde, assumir a sua insuficiência e recorrer à fé. Por isso a inteligência humilhada. Também concordo quando ele afirma que essa tradição cristã se opõe à arrogância e à vaidade da filosofia considerada livre pensamento, ou salvação por si mesmo, isso é, sem a ajuda de Deus. A proposta dessa ideia do filósofo como livre pensador não é digna apenas de ser criticada no que diz respeito à sua arrogância e vaidade, mas principalmente por causa da sua malandragem. Você entendeu aqui por que ele chama o livre pensador de malandro? Alguém que tenha lido? Tá, tudo bem, vamos andando. O que estamos afirmando, ó, é que o livre pensador é um maquiador da realidade. Ele sabe que ninguém é completamente livre para pensar, mas como carece de sinceridade, o livre pensador acha melhor negar e ocultar a realidade. Que realidade? A realidade que ele mesmo sabe que não é suficientemente livre para pensar. Suficientemente livre para pensar. A gente já vai conseguir responder essa questão daqui a pouquinho. Ele responde mais lá para frente. A gente só tem que andar um pouco mais. E aí eu acho que tem um momento aqui que isso aqui vai fechar, tá? Vai conseguir fechar essa ideia que ele quer fazer. Ele cita o iluminismo de Kant, e essa ideia de que o homem vive como se fosse uma criança na sua menor idade, e que o conhecimento vai alçá-lo à condição de maioridade. É uma superação, né? Ele vai se superar através do conhecimento. Conhecemos... Opa, deu um pulo grande aqui. Não, está aqui. Aqui. Conhecemos o opúsculo de Kant, o que são as luzes? Será ainda legível 2 séculos? Será que Kant ainda está vivo hoje? O pensamento dele ainda funciona? Ah, sim, a resposta é sim, e por isso que está aqui. Ó. Não é por acaso que os livros pensadores se dizem livres. Eles acreditam que é possível atingir a maioridade justamente porque acreditam que estão livres de todos os dogmas. Lembra que eu falei dos dogmas religiosos cristãos? E de uns caras que, libertando-se dos dogmas, são livres para pensar a vida e para se salvar. O Michel Foucault fala um negócio contrário a isso, né? Ele fala assim, ó, não sei se algum dia nos tornaremos maiores. Muitas coisas em nossa experiência nos convencem de que o acontecimento histórico do iluminismo não nos tornou maiores e que nós não o somos ainda. Então você tem muitos pensadores aqui, né? Um diz que sim, que com o conhecimento nós vamos alcançar a maioridade, outros vão dizer que não, que acho que não, que a gente nunca vai alcançar, e assim vai. Vamos... Deixa eu ver se tá aqui, ó. Ó, deixa eu ler, eu vou resumir aqui. Por que acusa os livres pensadores de falta de sinceridade, de malandragem, que o Jonas falou? Simplesmente porque não existem pensamentos livres. Um livre pensador cerra o galho em que está sentado justamente porque acredita naquela história iluminista de que é possível analisar o mundo sem participar dele. Ou seja, de que é possível e necessário o distanciamento existencial do objeto de análise. Sempre que falamos do nosso mundo, falamos de dentro dele, nunca de fora. Por isso a pergunta certa é: sabemos em que mundo vivemos? Para tudo. Para tudo. O que ele está defendendo aqui nesse capítulo? Alguém diz para mim como é que chamava esse pedacinho aqui? De novo para nós? Vira uma página para trás aí.
Quem pode me dizer? O Cúmulo da Miséria. Não, esse que a gente está lendo agora. Livres Pensadores ou Gnósticos Enrustidos. Livres pensadores ou gnósticos enrustidos? O que o Jonas está dizendo aqui? Que não existe pensamento livre. Porque, veja, para eu ter um pensamento livre, eu teria que ser alguém que olha para a existência humana, não de dentro dela, mas de fora dela, como se a existência humana fosse o meu objeto de análise. Por exemplo, você vai fazer uma experiência no seu laboratório. Você pega lá a lâmina, coloca lá o negócio, vai olhar pelo microscópio, e você, de fora, está analisando aquela situação ali. Se for um estudo humano, sociológico, você vai até uma comunidade, fazer um estudo lá, uma pesquisa, você está de fora fazendo uma análise ali. Mas, na verdade, o livre pensador é um ser humano mergulhado na existência humana. Eu não consigo sair fora da existência humana para pensar livremente, livre da ideia de que, apesar de estar aqui dentro, os pensamentos não estão também me escravizando. Como assim? O grande fator libertador aqui, Sueli, deixa eu ver se eu grifei aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. É por essas e tantas outras razões que acredito que assumir os pressupostos é uma virtude e escondê-los é malandragem. Para tudo aqui, ó. Para tudo aqui, tá? Vamos parar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Essa é a mesma coisa. Porque eu tô dentro, eu não consigo. Eu também tô dentro, eu também sou parte de um todo influenciado por todas as correntes de pensamento, né? Eu não consigo me ver livre de tudo. É difícil. Eu estou olhando vocês aqui, eu já sei de tudo, não tem problema, eu já descobri. Não dá. Deixa eu. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Oxi. Ah, tá bom. Tá bom. Olha, eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Eu vou parar essa apresentação, daqui a pouco eu volto aqui, tá? E assim só para eu falar disso aqui com vocês, ó. 9:09 dá tempo. Deixa eu passar um outro negócio para vocês. Aqui. Vocês estão enxergando aí? Sim. Sim. O que você está vendo aí? Uma cabeça. Uma cabeça cheia de coisa. Tá bom. Essa cabeça, ela vai enxergar alguma coisa ali, ó. Esse cara está enxergando aquele raio lá, tá vendo? Ó? Tá. Quando ele enxerga esse raio, essa imagem do raio vai para dentro da cabeça dele. E lá dentro da cabeça dele, na mente dele, ele vai encontrar os conceitos, os pressupostos a respeito daquele raio. Então, vamos supor que o que ele olhou foi uma cadeira. Você tem vários tipos de cadeira, não tem? Você tem cadeira de praia, você tem cadeira de jantar, você tem cadeira de... Tem um monte de tipo de cadeira de desenhista e tal. Mas quando o cara olha aqui a imagem e ele joga essa imagem para dentro do cérebro dele, lá dentro do cérebro dele, ele vai encontrar um pressuposto que diz assim, que ele aprendeu desde a infância, uma cadeira é um negócio de 4 pés que se senta em cima. Opa, pode ter um encosto reto, um encosto redondo, pode ter um encosto baixo, um encosto alto, mas com esse pressuposto que ele tem, ele diz, isso aqui é uma cadeira. Ah, legal, legal. Mas e se isso aqui que ele está vendo não for alguma coisa concreta? E se isso aqui, por exemplo, for um conceito,
sociológico, filosófico ou qualquer outra coisa assim. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui e os meus olhos enxergaram um assunto, escravidão. Nessa flecha aqui, ó, os meus olhos enxergaram escravidão. Quando os meus olhos enxergam escravidão, esse termo vai para dentro da minha mente. E lá na minha mente, os meus neurônios, eu não sei como é que funciona isso direito, eles estão escarafunchando os meus pressupostos para eu conseguir entender o que é escravidão, para eu discernir esse negócio aqui. Vamos supor que você... Desculpa eu citar o jovem falecido americano, mas aquele moço direitista pró-Trump que foi assassinado, ele defendia a ideia de que os negros nos Estados Unidos estavam melhores quando eram escravos do que hoje. E ele dizia isso abertamente. Porque lá dentro dos pressupostos dele, ele tem uma ideia de escravidão muito diferente, talvez, de uma outra pessoa, vou pensar aqui, de um negro, né, que teve os seus avós arrancados da África, trazidos para um outro continente, comercializados, vendidos, escravizados, e foram submetidos a trabalhos forçados, e ele viu a família foi dispersada, está cada um numa fazenda, sabe, num lugar do mundo, sendo oprimido, e esse garoto nasce aqui, ele não sabe mais de onde veio a avó, nem de onde foi o vô, ele está numa condição terrível. A ideia que ele tem de escravidão, jamais ele diria assim, a gente está melhor aqui, que coisa boa a escravidão, a gente tem casa, comida e roupa lavada. Exatamente, que defende a ditadura. Ou sabe aquela história de bandido bom é bandido morto? São ideias que eu trago na cabeça que estão fundamentadas em pressupostos que eu tenho, em conceitos que eu tenho. A nossa mente é como uma grande biblioteca. Só que eu não tenho livros lá dentro, eu tenho pressupostos que vão dar base aos meus pensamentos, às minhas ideias que se materializam nas minhas atitudes e nas minhas falas. Nas minhas falas. Então, o que acontece é que isso aqui é impossível a gente tecer qualquer comentário livre dos nossos pressupostos. Impossível. Eu sou escravo dos meus pressupostos. E não sou eu quem os construo. Não sou eu quem os construo. Por exemplo, você estudou numa escola, os seus professores, no primário, no ginásio, no fundamental, no médio, na faculdade, todos esses homens e mulheres trabalharam na formação dos seus pressupostos. Você aprendeu com eles a respeito do mundo, da política, da vida, da história, sabe? Dos conceitos, você foi educado, da sua moral e do seu civismo, da sua moral humana, seus pais te ensinaram, seus tios, seus familiares, seus amigos, a molecada na rua, ensinou um monte de coisa para você. E tudo isso está dentro da sua cabeça. E agora, se você for cristão, a igreja também te ensinou muitas coisas. E aí chega agora que eu vou precisar formular as minhas ideias e dar as minhas respostas para a vida, eu sou escravo dos meus pressupostos. Os meus pensamentos não são completamente livres. Eles estão presos a esse arcabouço que está montado dentro de mim. Então, ainda que eu diga assim, não, eu superei essas coisas todas. Não, a gente não supera. O que pode acontecer é eu ler um livro, 2, 3, 4, e esses livros vão montando um outro arcabouço dentro de mim, mas eu sou escravo dessas reflexões todas que eu li, que eu aprendi, que estão dentro de mim. É o que a gente chama de cosmovisão, né?
A cosmovisão eu tenho todos esses pressupostos dentro de mim, e é assim que eu enxergo o mundo. É assim que eu enxergo a escravidão, a questão da homoafetividade, é assim que eu enxergo o trabalho, a escala 6x1 ou não, a preguiça. É com esse arcabouço que está na minha mente que eu olho e leio o mundo. Então, o que o Jonas está dizendo para nós? O Jonas está dizendo assim, ó, vou parar de compartilhar esse negócio aqui dos pressupostos. Isso se chama cosmovisão. Assim que é a nossa visão de mundo. Vou abrir outra janela aqui para vocês. Vou voltar aqui, ó. Vou voltar para o texto que a gente estava olhando, tá? Só para a gente acompanhar junto com o Jonas. É por essas e tantas outras razões que eu acredito que assumir os pressupostos é uma virtude. Escondê-los é uma malandragem. Quem concebe o pensamento a partir do modelo da inteligência humilhada terá dificuldade em se considerar um livre pensador. Deixa eu subir aqui. Pelo contrário, o posicionamento é assumidamente de inteira submissão a Deus. Destruímos, ele vai citar segundo aos Coríntios 10:5, destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Olha que interessante. O cristão é um cara que precisa arrebentar os pressupostos dele e submeter os seus pressupostos ao evangelho do reino, para que ele se submeta completamente a Deus e não seja mais cativo de pressupostos que sejam contrários à fé e às escrituras. Como eu vejo o mundo, como eu vejo a escravidão, como eu vejo a política, como eu vejo a homoafetividade, sabe? Como eu vejo todas as coisas, tudo isso precisa ser confrontado com o evangelho. E aí, em algum momento, eu vou ter que destruir esses pressupostos antigos meus e permitir que o Espírito Santo me ajude a construir pressupostos novos que me façam olhar para o mundo, não com um olhar contaminado por tudo que eu aprendi na minha vida, mas um olhar que esteja condicionado, né, com a lente do Evangelho, para eu responder a esse mundo aqui a partir do Evangelho de Cristo. O livre pensamento é apenas um jogo de marketing. Todos os homens estão na batalha pela mente, e sua mente é o tesouro que motiva toda a batalha. Nossa inteligência não foi feita para ser livre. Ela sempre será submissa a alguma cosmovisão. A minha mente está sempre submissa aos meus pressupostos. Se Deus não for o Senhor da minha mente, pode ter certeza de que ela terá outro Senhor. Como é que é o título mesmo dessa lição de hoje? Não existe livre pensamento. O que tem é um gnóstico enrustido aí, que num jogo do marketing faz uma pequena malandragem, né? Ao invés dele dizer que ele é escravo dos seus pressupostos, ele os esconde e diz que ele é livre. Então ele acusa o cristão de ser escravo de dogmas, mas ele também é escravo de pressupostos que estão lá dentro dele. Então é interessante isso aqui, né? A mente não foi feita para ser livre. Isso aqui é um negócio muito louco. A mente não foi feita para ser livre. Ela vai ter sempre um senhor. Se não for Deus, né, ela vai estar sempre submissa a uma cosmovisão. Isso aqui é muito maluco. Por isso que o Jonas está falando sobre... Cadê onde é que a gente estava aqui? Aqui. Aqui acaba. É por isso que o Jonas vai falar dessa questão da guerra entre pensamento e fé, razão e fé. Que, no fundo, todo homem está preso às suas estruturas de pensamento, à sua cosmovisão, aos seus pressupostos. Ninguém é 100% livre. O que ele está convidando a gente é, uma vez que eu reconheço que pode ser que o meu pensamento não seja cristão,
eu vou me submeter os meus pensamentos e a minha razão a Deus e a Cristo, para que a partir disso eu consiga construir uma outra estrutura de pensamento cristã, né? Que vai conduzir a minha vida. Vocês conseguiram caminhar por essa jornada com ele? Eu achei que não ficou tão difícil nesse final. Eu acho, quando eu li, para mim a chave foram os pressupostos. Que eles vão dizer que todo mundo é escravo. E todo mundo é escravo dos seus. E ele está dizendo que os caras da razão e da filosofia, que se acham tão livres, também são escravos. Eles só não têm a humildade de reconhecer. E a gente humildemente reconhece, né? Achei muito bacana.